Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meu povo! Bem-vindo a mais um Stories na TV. Hoje a gente vai falar sobre uma conscientização que todo mundo deve cuidar, porque a gente lembra de treinar, de cuidar do corpo, mas às vezes a gente esquece de treinar isso aqui, a mente. E você sabia que tem profissionais para cuidar disso? Não? Pois vamos conhecer aqui, dois profissionais maravilhosos, Iana Wene e Robério. Eles dois são especialistas que trabalham nessa área já há bastante tempo. Vou começar aqui com o Robério. Tudo bom, Robério? Tudo bem, Juliana. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto tão pertinente nos dias de hoje. A gente tem visto tanta coisa, está tão atual, principalmente agora aqui na política. E é isso, vamos conversar sobre esse assunto aí. Vamos falar muito, né, Iane? A Iane também que trabalha junto, vocês trabalham em conjunto, além de serem um casal, trabalham em conjunto, né, Iane? Somos sócios aí na vida, né, no amor e nos negócios também. Exatamente, sou psicóloga também. Conta um pouquinho da sua formação, do seu trabalho. Pronto, então, hoje eu atuo, né, sou psicóloga, sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística, atuo na área clínica, faço atendimentos, né, com adolescentes e adultos, e também sou treinadora, palestrante, especialista mais nessa área voltada para a mente, para a saúde mental, de inteligência emocional. Falando nessa saúde mental e falar da mente, a gente pode treinar a mente? Com certeza. Primeiro, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o que é um cérebro e a mente. O cérebro é a parte física, a mente é a parte subjetiva. Então, a gente pode treinar o cérebro, porque é um músculo, e, consequentemente, nós vamos estar treinando a mente. Então, existem programações. Você sabia que você é programado para você ser quem você é? Então, essas programações, elas foram criadas ao longo de uma vida inteira, né? Então, nós temos programação para escovar os dentes. Todo dia, nós escovamos dentes, começando pelo mesmo lugar. Quando a gente vai se ensaboar, a gente começa pelo mesmo lugar. Porque tá tudo no automático, né? Exatamente. É uma programação que se instalou ao longo de uma vida inteira. E essa programação, ela só não existe só para escovar dente, só para tomar banho. Ela existe para tudo. Existe a forma como eu penso a meu respeito, como eu ando, como eu olho para as coisas que estão ao redor do mundo. Então, tudo, no final das contas, acaba sendo a mente. Então, assim, eu estava até falando com a Iana, né, antes de chegar aqui, que existe um binômio muito forte entre a mente e os comportamentos. Então, assim, dificilmente você vai pensar algo e isso não vai refletir em algum comportamento seu. Sempre vai refletir, eu estou ansioso. Beleza, mas isso aí vai acarretar o quê? Você vai ficar parado, você vai fazer coisas sem pensar. Então, sempre esse binômio, né, da mente, do cérebro, com os nossos comportamentos é fundamental. Por isso que é importante treinar, que às vezes, principalmente nas relações, né, a gente se relaciona a todo momento, né, em amizades, no trabalho, na vida. E quando a gente está com a programação não muito ok, às vezes existem relações conturbadas o tempo inteiro. Você pensa, meu Deus, sempre acontece isso. Eu estou me relacionando, aí aparece uma confusão, uma briguinha, dá um ruído diferente, não tem? Inclusive, eu trabalho com muitas mulheres e uma coisa que eu ouço muito, Juliana, é o quê? Eu tenho o dedo podre. Não dá certo. Menina, olha, todo homem que eu me relaciono não dá certo, não presta. Mas é uma programação, como o Robério falou. Né? E exatamente porque algo dentro de você não está alinhado. Não é fora, viu, gente? Não é fora. Acreditem, é dentro. Do mesmo jeito que você investe na academia, você vai treinar e gasta o seu tempo, a sua hora treinando. Quando você quer ficar musculoso, o que é que você faz? Musculoso. Você treina, faz não sei quantas séries, repetições. E por que com a mente a gente não faz isso? Se a gente quer crescer, se a gente quer dominar os nossos pensamentos, ser líder de si mesmo, por que a gente não treina? Não vai cair do céu, não vai acontecer do nada. Porque às vezes as pessoas acham que é mais fácil julgar o outro. A culpa é dele, ele faz isso comigo, é todo mundo. É vítima, né? É vítima do mundo. Mas você escolheu. Você começou um relacionamento já sabendo dessas características. Até casou sabendo disso.
né? Mas muitas vezes a falta desse autoconhecimento, de você se conhecer, faz com que você se aceite qualquer coisa. Né? Você acaba aceitando qualquer migalha, o que vier por falta de autoconhecimento. Se tornar protagonista da sua vida, né? Dominar Exatamente. a vida. E vocês têm uma empresa que fazem treinamentos, imersão no final de semana. Conta um pouquinho, Roberto. Exatamente. A gente tem uma empresa chamada Mutase, né? Mutase Evolução Humana, onde nós trabalhamos com treinamentos de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa empresa, ela não existe só em Fortaleza, ela existe em vários lugares do Brasil e basicamente a gente trabalha com treinamentos, formações para trabalhar a mente humana. Geralmente são treinamentos de um final de semana, onde a pessoa fica imersa num hotel, e isso faz parte, né, tirar a pessoa de dentro do habitué dela, para que ela possa olhar para dentro verdadeiramente. E temos também formações de uma semana. Então a Mutase hoje ela já atinge vários lugares do Brasil, vários profissionais, e sempre buscando a gente brinca dizendo que nós somos especialistas em transformar pessoas. Se existe alguma coisa que precisa ser mudado aí, então vem conversar com a gente, porque com certeza tem muita coisa para a gente aprender. Eu sempre falo, Juliana, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura. Então muitas vezes, vocês conversando, eu estava pensando, a pessoa acha que o problema está com ela, ou às vezes o problema está com o outro, e na realidade, quando ela parar para olhar aquilo de uma outra perspectiva, ela vai achar as respostas. Que muitas vezes poxa, isso aqui eu realmente dei um braço a torcer, ou realmente eu falei uma palavra que não foi tão legal, então eu vou lá pedir desculpa. Outras vezes, não, realmente aqui eram meus valores e eu prezei por eles, né? Então, você deixa de ser uma pessoa reativa e passa a observar o mundo de uma maneira, de uma forma onde você impõe os seus valores de uma maneira tranquila, suave, sem estar querendo inviabilizar a opinião do outro. Tipo assim, eu posso ter as minhas opiniões e as suas também pode ser bacana para você. Eu só posso não concordar, mas é bacana, né? E dentro de cada ponto de vista, todos os dois estão certos, né? Exatamente. Não tem... Aliás, se a gente fosse enveredar por esse caminho, né, a gente ia conversar sobre o que é a verdade. Então, assim, se você parar para pensar, se eu pegar um guarda de trânsito que passa o dia inteiro em pé e colocá-lo para sentar numa cadeira de madeira, aquela cadeira vai ser super confortável. Mas agora, se eu pegar uma pessoa, deixar ela 3 dias sentada ali direto, depois de 3 dias até antes, aquela cadeira, a mesma cadeira, vai ser altamente desconfortável. Então, qual é a verdade? Ela é confortável ou é desconfortável? Na realidade, isso é muito subjetivo. Vai depender da sua ótica, do ambiente, vai depender do contexto. Então, assim, é muito subjetivo eu chegar e dizer, isso não é verdade, ou isso aqui é verdade. Então, é muito complexo. Por isso que o autoconhecimento ele é primordial nas relações, sejam elas relações profissionais, sejam elas amorosas, amigos. Você tem que aprender a entender o outro. Entender o outro não é aceitar. Porque muita gente acha que assim, eu lhe entendo, eu estou concordando com aquele comportamento. Não, de maneira alguma, eu estou apenas entendendo. Não significa que eu concorde. E essa questão da programação, gente, eu sou terapeuta de constelação familiar, a gente vê que é uma coisa tão forte, né, que vem, essas programações vêm lá de trás, de vó, de bisavô. É aquela maneira que a avó ensinou a gente a fazer o bolo, a gente repete, a maneira que ensinou a colocar uma coisa no frango. Da mesma maneira que o Roberto falou da questão de escovar os dentes, a forma de se comportar, de cuidar da casa, de cuidar do outro, que a gente aprendeu com pai, mãe, vó, vai passando de geração para geração. E se a gente não se conhece, a gente vai passando as coisas que são ok e as que não são tão ok, assim, né? E é tão automático isso que você falou, que às vezes a gente repete uma receita, uma forma de fazer uma receita de uma avó. E aconteceu isso recentemente, né, de repetir padrões. E aí uma hora eu parei para pensar, poxa, mas por que é feito dessa forma? Por que a gente tem que repetir algo que foi feito há 40 anos atrás? Mas é automático. A gente não para pensar, não, vamos fazer dessa forma porque vai ser mais fácil, vai ser mais eficaz. A gente vai só repetindo padrões. E isso estou falando aqui de uma receita, mas é para tudo. Tudo na vida, a forma de se relacionar. Por isso que na empresa também, a empresa ou vai para frente ou às vezes cai,
às vezes pela questão das relações, né? Começa a ter conflito na empresa, aquela empresa que tinha tudo para prosperar, acaba. Com certeza, e isso está muito ligado à comunicação. Então, assim, uma época dessa, eu fiz um trabalho dentro de uma empresa onde eu fui contratado e ele disse, cara, aqui eu tô achando o clima organizacional não tá legal. Eu queria que a gente desse uma mudada, pesquisasse, visse o que é. Em suma, o que era? Era a comunicação incompleta. Então, o que acontecia? A pessoa falava e dizia assim, ó, você coloque isso aqui. Só que ela não falava o porquê, o motivo. A nossa mente, ela tem um gatilho chamado gatilho da razão, que basicamente funciona, que isso eu uso como estilo de vida, né? Nem como uma técnica científica. É tipo assim, tudo que eu for fazer, eu tenho que lhe explicar por quê. Então, essa técnica, ela veio da Inglaterra, foi feita uma pesquisa lá, que era o seguinte, o camarada, ele queria furar a fila. Ele chegava em qualquer lugar e ia furar a fila. Sabendo, né? E aí, o que acontece? Ele chegava e dizia assim, o primeiro experimento dele era o seguinte, ele chegava e dizia assim, ó, eu quero furar essa fila, e não falava nada, ele só falava isso. A pessoa disse, não, você não vai furar a fila, não. E aí, tudo bem. Com essa técnica, ele conseguiu furar a fila 36% das vezes que ele tentou. E aí ele mudou a técnica. Ele começou a justificar o motivo pelo qual ele queria furar a fila. Então ele começou com motivos bem plausíveis. Então ele dizia assim, ó, eu quero furar a fila porque minha filha está ali dentro do carro e ela está passando mal, preciso levar para o hospital. Aí furava a fila. E aí ele foi diminuindo a intensidade das desculpas. E ele chegou ao ponto de dizer a seguinte frase, eu posso furar a fila porque eu preciso furar a fila? Cara de pau Isso. todo, né? E aí, Só porque eu quero furar a fila? exatamente. E aí o que aconteceu? Aumentou para 68% das vezes. Ele sendo cara de pau. Isso. E aí o que acontece? A ciência foi estudar isso. E descobriu-se que nós, seres humanos, precisamos de um motivo para agir. Daí vem a palavra motivação. E esse motivo para agir, ele é muito forte. Então, a partir de hoje, você, quando for pedir alguma coisa para alguém, o ato de você justificar, e essa justificativa não precisa ser muito forte, não precisa ser um livro, não. Você basta dizer, fulano, ó, dá uma limpadinha aqui, porque se a gente limpar vai estar mais arejado, mais bacana. A pessoa vai se motivar muito mais a fazer isso. Então é esse tipo de coisa que quando a gente aprende e começa a aplicar nas empresas, nas nossas relações, o ambiente ele se torna mais leve. Você consegue ter uma cultura organizacional, você consegue ter uma relação onde seja a verdade a que reina. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de falar alguma coisa e aquilo machucar o outro. Mas às vezes é necessário falar. E a verdade é sempre a verdade, né? Exato. Dentro da Mutase a gente tem um lema que é o seguinte, a verdade gera harmonia. Então assim, eu sempre vou prezar pela verdade com você. Às vezes não é o que você quer ouvir, às vezes vai doer o que você vai escutar e eu vou falar. Por quê? Porque eu lhe respeito tanto, eu quero que você cresça, que eu tenho que lhe falar a verdade para que você possa refletir e possa melhorar. Acho que é por isso que o cara de pau conseguiu, porque a verdade não tem nada mais convincente do que a verdade, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa, quando ouviu ele falar que queria furar a fila porque ele quer, a pessoa ficou sem reação. Então tá, né? O negócio é tão chocante que tá bom, né? Não tem nem como retrucar. Os gatilhos mentais, eles são hoje muito utilizados. E a história deles é a origem da programação neurolinguística, né? Que é uma ciência que estuda a mente e os nossos comportamentos. E o que a gente vê hoje no marketing digital, o que a gente vê hoje nos apresentadores, o que a gente vê hoje na própria política, é uma ciência sendo utilizada, né, por profissionais que conhecem. E aí cada um utiliza da forma que acha que é devida. Então, assim, você conhecer isso... Tem gente que usa pro bem e pro mal, né? Com certeza, né? É igual, eu brinco que é igual uma faquinha de pão, né? Da cozinha. Eu posso pegar aquela faca para fazer algo bacana, uma comida maravilhosa, como eu posso pegar para fazer o mal.
A mesma coisa é com essas ferramentas. Tem gente que utiliza a ferramenta como uma forma de manipulação. Aí eu já não acho legal. Mas tem outras pessoas não, que se utilizam para se comunicar melhor, para serem melhor entendidos, melhores Conquistar aceitos. seus sonhos, né? Conquistar os sonhos, conquistar a pessoa que ama. Né? Porque às Ajudar vezes você pessoas, precisa. né? Ajudar pessoas. Ajudar as pessoas. Então, às vezes, você precisa de algumas técnicas para se aproximar de quem você está afim, de quem você quer. E aí, você utilizar isso com esse benefício, com esse intuito, eu acho válido. Eu acho bacana, é muito bacana. E aí tem a questão da programação. A gente estava falando no programa anterior, eu estava entrevistando aqui o Carlos Mário Bebê, ele que foi pentacampeão mundial no kitesurf. E eu tava falando, Bebê, no próximo programa eu vou trazer uns convidados que são, assim, sensacionais, que eles programam a mente pra questão até de pânico, né? E o Bebê, ele disse que teve uma crise de pânico numa viagem de avião. É possível programar essa mente pra não ter mais pânico no avião? Com certeza. É um gatilho. Aconteceu alguma coisa, né? Que fez com que ele disparasse aquele comportamento. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Dificilmente algo vai acontecer na tua mente que não vá disparar no corpo. Até porque mente e corpo estão interligados. Mente e corpo, eles formam um sistema único. Então, eu brinco que existe 1000 maneiras de se fazer isso. Então, uma delas é descobrir qual foi o gatilho. O que originou aquele negócio? Ou, dentro do que a gente faz, da programação neurolinguística, muitas vezes eu não preciso nem saber o gatilho. Basta eu aplicar alguma técnica e aí eu recondiciono a minha mente, o meu cérebro, para agir daquela maneira. O nosso cérebro, ele é um dos órgãos mais maleáveis que existe, mais susceptíveis que existe. Principalmente quando a gente fala da mente inconsciente. A mente inconsciente, ela está ligada o tempo inteiro. Até quando você vai dormir, o seu consciente desliga, mas o seu inconsciente permanece absorvendo o meio. Então você que dorme aí com a televisão ligada, muito cuidado com o que está passando ali. Porque mesmo você dormindo, o teu inconsciente está absorvendo aquilo. E essa absorção, ela gera programações. Então esse rapaz que ele teve essa crise de pânico, obviamente que uma crise de pânico ela é algo multifatorial. Mas quando você descobre o gatilho ou o que levou, ou às vezes é uma condição da vida da pessoa, ela tem tantas coisas, tantos comportamentos, que quando ela para, a mente continua e entrou em looping. Então, existem várias formas de você trabalhar aquele comportamento. E aí, a gente precisa entender aquele caso específico. Mas tem sim como você reprogramar a mente para ela voltar àquela condição anterior. E às vezes é até rápido, né? Isso. Poucas sessões a pessoa descobre, já quando descobre a fonte, já virou a chave e já foi e não tem mais. E o que é mais interessante é porque o nosso corpo, ele dá sinais. Né? E às vezes, se a gente não tiver atento, passa batido. Então, uma pessoa que ela chega ao nível, né, de ter uma ansiedade, assim, generalizada, algo muito forte, onde sente taquicardia. Eu já atendi uma pessoa que ela chegou achando, até eu achei também que ela ia infartar. Né? E era pânico. E era pânico, era uma ansiedade, mas o que a pessoa sente é como se ela realmente fosse infartar. O coração saindo pela boca, suando frio. Então, assim, o nosso corpo, ele dá sinais. Mas qual é a grande questão? A gente estava até conversando aqui antes do programa, que a gente vê hoje muitos famosos, cantores, né, que tem uma vida, uma agenda todo dia, 30 dias do mês, todo dia tem show. E eles não param para pensar, para saber como é que está o corpo, para cuidar, às vezes, de uma alimentação, para cuidar de si. Mas o corpo, ele dá sinais. Seja uma dor de cabeça constante, seja um tremor no olho, que é um sinal, né, pode ser um sinal de um estresse. A questão é o quanto que a gente está atento a isso. Para se perceber e dizer, poxa, isso aqui não tá normal. E essa vida agitada, né, que nem você falou, essa questão dos artistas, né, que uma hora tá no local, pega um avião, vai pro outro, não tem um momento do silêncio, de silenciar, de olhar pra mente. Agora que acho que depois da pandemia, dessa explosão de confusão mental, que a galera está tendo ainda, né, que estão começando a procurar mais essas questões de cuidar da mente. Teve uns, até o Safadão parou uma época para cuidar, agora eu preciso dar uma pausa, vou cuidar da minha mente, vou cuidar de mim. O próprio Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes também. O próprio Whindersson Nunes entrou num loop
E por isso que é importante a gente buscar se entender cada vez mais. Porque muitas vezes a gente está buscando algo que não é para nós. Entendeu? A gente está buscando algo só para dar uma satisfação para a sociedade. Ou às vezes eu estou buscando algo que para mim faz sentido naquele momento, mas quando eu chego lá, eu olho aquilo tudo e digo assim, cara, isso não era o que eu queria. Quantos exemplos nós temos disso? Mas eu preciso chegar lá para poder ter esse entendimento? Não. Durante a caminhada, eu posso olhar e dizer, cara, isso aqui não está fazendo sentido. Tem gente que busca a fama, busca o sucesso, busca o dinheiro para dar uma satisfação para um ego barato, né? Um ego barato, porque, tipo assim, ela precisa mostrar isso para os outros para se sentir bem. Ou seja, ela não sabe se sentir bem com ela mesma, com a história dela, ela sendo ela precisa ter uma maquiagem aí para colocar. Inclusive, existe hoje uma doença, né, voltada para o transtorno de imagem. Os nossos adolescentes já estão sofrendo disso. Ou seja, eles estão deixando de sair de casa para se relacionar com os amigos ao vivo e a cores, porque ali não tem um filtro de celular. Bem falada. Acho que é por isso a questão de... Hoje os adolescentes, a maioria não gostam nem de bater foto. É assim, ó, com a mão no rosto. Exatamente. Escondendo o rosto. Não querem mais nem se mostrar. Exatamente. E tem uma pesquisa que ela fala que hoje mais de 70% dos adolescentes, eles não postam algo sem um filtro. Eu vou postar a foto da minha filha, ela briga, manda tirar, porque tá feia, menina linda, gente, lindíssima. Exatamente. Manda tirar. E olha, isso tá gerando um aspecto ainda maior, que é o seguinte, o nome da doença é nomofobia. É no de não e fobia de você ter uma fobia, né? De você ter um distanciamento daquelas pessoas. Que o que é que acontece? Eles não querem mais se relacionar porque na vida real não tem aquele fake que as redes sociais têm. Tanto brilho, né? Exatamente. E essa mesma pesquisa, se eu não me engano, a pesquisa é da Nívea. Ela fala que hoje os adolescentes, ninguém quer ser mais advogado, ninguém quer ser mais médico, ninguém quer ser mais um administrador. Eles querem ser o quê? Influencer. Eles querem ser aquilo que eles veem lá na telinha. E isso está gerando uma disfunção nos nossos adolescentes. E nas nossas crianças também. Então essa história, né? Eu acho que quem está nos assistindo aqui já deve ter ouvido alguma coisa, dizer, cuidado, a tua criança não pode ficar com tanta tela, não sei o quê. Mas isso vai muito mais além, gente. Isso vai muito mais além, isso é muito perigoso. E você que tem um adolescente em casa, force-o a sair de dentro de casa, a se relacionar na vida real. Mesmo que ele não queira, vai à força mesmo, porque isso tem uma programação. A partir do momento que você quebrar essa programação, quebrar esse ciclo, você quebra um padrão na mente e a tua mente ela vai buscar novos caminhos neurais. E com isso, aquilo que era desconfortável pode parecer confortável. Então, se a sua criança, se o seu adolescente, ele não quer sair dentro do quarto, não quer sair de dentro de casa, é porque isso é uma programação. Então, quebre essa programação. Coloque ele para sair, traga gente para dentro de casa, tire ele da zona de conforto. Porque se você deixar, não, é o bichinho que não quer, não faça isso, porque você não vai estar contribuindo para lá na frente esse padrão se quebrar. Aí o que é que acontece? As pessoas hoje, os líderes de empresa, eles sofrem com a dificuldade de ter uma equipe. Por quê? Porque dentro de casa, as crianças são mimadas, a mãe sempre não tirava a criança da zona de conforto. Chega no ambiente de trabalho, o líder vai ter que tirar o cara da zona de conforto. E aí o que é que acontece? O cara não gosta. Aí ele diz, não, isso aqui não é pra mim não. Mas nenhum lugar vai ser desse jeito. Então assim, aprenda a programar as suas crianças desde pequeno para elas saírem dessa zona. Porque isso é muito perigoso.
Pior que eles estão, né? Eles não, nós também, a gente que tá nesse mundo virtual em contato também, se a gente não tiver cuidado, a gente entra numa programação de que o mundo real fica sem graça.